difícil. É difícil fazer as palavras. Mas, bom. Eu queria estar orando, né? Para iniciar a minha pregação. E queria dizer que se quando iniciar a minha pregação, eu errar uma palavrinha, travar, vou chorar, como eu fiz da última vez. Não liga, porque é normal. É de mim mesmo. Oremos. Pai Deus, amado, Pai querido, obrigado, Deus, por mais um dia na tua presença, Pai. Obrigado por estar aqui, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Que o Senhor, Pai, venha tirar todo o nervosismo, meu Deus, que está dentro de mim. Que o Senhor, meu Deus, venha me usar, Pai. Que as palavras que eu venho dizer aqui não sejam de mim, Pai, só venha de Ti, Pai. Senhor, venha abençoar todos que estão aqui, aqueles que não vieram. Venha abençoar também, porque só o Senhor sabe o motivo e eles, Deus. Muito obrigado, Pai. Me fortalece a minha família. Te entrego minha vida em suas mãos. Amém. Amém. Bom, para iniciar minha pregação, eu queria iniciar com uma história de uma pessoa da Bíblia, né? Há muitos anos atrás, nasceu um menino de forma muito simples. O lugar onde ele nasceu não demonstrava quem ele realmente era, mas Deus já havia escrito um propósito para a sua vida. Ele cresceu, caminhou entre as pessoas, levou esperança aos que haviam perdido a esperança, curou os doentes, abraçou os rejeitados, ensinou o caminho da verdade e mostrou o amor de Deus como ninguém jamais havia mostrado. Por onde passava, vidas eram transformadas, mas quanto mais o propósito se aproximava, mais também o sofrimento se aproximava. Chegou o dia em que ele foi traído, preso, humilhado e condenado à morte. Ele poderia ter desistido, mas escolheu permanecer, porque entendia que, para que muitos recebessem a vida, alguém precisaria entregar a sua. E pouco antes de tudo isso acontecer, ele fez uma comparação muito curiosa. Em vez de falar sobre a cruz, ele falou sobre uma semente. E foi exatamente isso que ele disse em João 12:24. Eu queria que isso já? Eu queria que os irmãos lessem junto comigo. No 3. 1, 2, 3. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Bom, quando a gente lê esse versículo, pelo menos quando eu li esse versículo, eu fiquei. Teve algo que me chamou muita atenção, né? Porque Jesus retrataria a morte dele com uma simples semente. E ao ler João 12:24, estudando, né? Preparando minha pregação, eu lembrei de uma mensagem da IBD, que foi Léo e Isté, que estava ensinando pra gente, se não me engano. Eu não lembro quem foi que estava no momento ensinando, mas os dois estavam ensinando. Que estava falando, que eles ensinaram pra gente que o quão simples Jesus era. O quão parecido conosco Jesus era, né? Ele era ser humano, tinha carne, osso, tinha sentimentos, só não era pecador como nós, era puro e amava a gente ao ponto de entregar a sua vida por nós. Quando a gente lê esse versículo, depois dele tem uma parte que os discípulos ficam sem entender o porquê Jesus estava, retratando, botando a morte dele em uma simples semente. Porque assim, como Jesus era uma pessoa tão pura, tinha tanto amor, ele podia simplesmente dizer: eu estou morrendo para salvar vocês, pecadores, né? Pessoas que naquela época não tinha pessoas que não tinham mais aquele amor como tinha antigamente, um matando o outro, um pecando, um errando. Então foi aí que Jesus utilizou essa semente para retratar sobre a morte dele, e o quão simples ele queria retratar com uma semente, algo que, né, uma semente de trigo todo mundo conhecia naquela época. Hoje em dia todo mundo conhece a semente, até as crianças conhecem a semente, as professoras, não sei se hoje em dia ainda acontece, mas antigamente os professores pegavam a semente
pelo processo da dor, do sofrimento, de ser julgado, de ser chicoteado, de ser maltratado, de ser cuspido. Quando eu venho para a parte da decisão agora, né, que é a parte que Jesus, quando ele, depois de retratar a morte dele, ele foi para o jardim orar para pedir discernimento a Deus e enfrentar aquilo que ele estava passando. Ele fez uma oração que está em Lucas 22, 42, que diz assim: Pai, se queres, faça de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Jesus sabia que aquele caminho não era fácil, porque Jesus era simples como nós, ele sentia dor como nós. Imagine. Jesus era simples como nós. Imagine você, uma pessoa, né, que sente dor, para mim vai queimar o dedo no fogão e escolher morrer, ser chicoteado, ter todos os furos nos braços, colocar uma coroa de espinho em cima de você e você escolher mesmo assim morrer para os pecadores. Então, Pai, Jesus, ele falou: Pai, se queres, faça de mim este cálice, contudo, não faça minha vontade, mas sim a sua. Talvez naquele momento Jesus sentiu medo. Eu não tenho certeza porque eu não encontrei isso na Bíblia, então não é verídico. Eu só estou dizendo que talvez naquele momento ele sentiu medo. Como ele era como nós, como ele era simples, mas ele decidiu obedecer a Cristo. Ele decidiu tomar a decisão de morrer por nós. Ele decidiu fazer com que a promessa fosse cumprida, né? E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual decisão você tem tomado no seu dia? Você tem tomado uma decisão, não que seja comparada de Cristo, porque só Cristo foi amor, só Cristo foi uma pessoa sem pecados, só Cristo teve aquela decisão de entregar a vida dele para morrer por nós. Mas você tem decidido todo dia melhorar e parar de fazer aquele pecado que você tem feito todos os dias? Você está tomando uma decisão de quando você acorda, ao invés de você pegar o celular, você pegar a Bíblia para orar, ou talvez orar antes de levantar da cama, você tem tomado a decisão de, na hora de estar tomando seu café, você conversar com Cristo, ao invés de você estar vendo as notificações do Instagram, do WhatsApp, ou assistindo vídeo no TikTok, assistindo dorama, como eu. E eu queria retratar duas histórias, né, que foi tomada decisões e tiveram dois rumos diferentes. A primeira história é a de Noé, que Deus mandou Noé construir uma arca porque viria um grande dilúvio, mas sem entender nada apenas. Noé pegou e construiu a arca. Noé sabia que era difícil. Noé, ele tinha pessoas que achavam que Noé estava louco ou exagerando. Só que Noé simplesmente construiu a arca da forma que Jesus pediu. Eu me colocando no lugar de Noé, eu não sei se escutando a voz de Deus, eu chegaria e faria o que Noé fez. Porque assim, uma pessoa chegava a você, Jamile, uma pessoa não, Jesus, falar com você, Jamile, faça uma arca de tantos metros, não. Eu vou achar que sou maluca. Porque Deus iria mandar um dilúvio e iria matar aquelas pessoas, porque o mundo já estava tão pecaminoso que tinha que acontecer alguma coisa. E Jesus falou que era para ele fazer, que Deus cuidaria da família dele e ele seria o pai da humanidade. E foi isso que ele fez. Ele simplesmente obedeceu a Cristo. E o que aconteceu? Deus cuidou da família dele e ele virou o pai da humanidade. Mas também tem a história de Jonas. Deus mandou Jonas ir até Nínive. Todo mundo conhece essa história. Mas Jonas decidiu fugir. Ele escolheu fazer o contrário do que Deus tinha pedido. E acabou enfrentando as consequências dessa decisão. Deus falou com Jonas para Nínive, para falar com o povo. Jonas desobedeceu a Cristo. Jonas seguiu outro rumo. E o que aconteceu com Jonas? Gente, tá acontecendo com Jonas? A gente não está sabendo, não. Foi
Ou você está sendo uma pessoa que, não vou fazer aqui não, não vou fazer isso no momento não, vou fazer depois. E acaba não fazendo. E isso nos faz pensar, será que estamos realmente modificando os nossos desejos carnais todos os dias para tentar seguir a Cristo? Será que estamos todos os dias tentando ser diferente de quem éramos antes? Diferente do nosso antigo eu? Porque eu ontem pensei nisso. Mas hoje eu preciso pecar novamente, porque ontem eu pequei nisso. Mas hoje, será que eu preciso pecar novamente da mesma forma que eu pequei ontem? Não estou falando que todo dia a gente tem que pecar, não, porque não é. Eu estou falando que todo dia a gente tem que pecar, não, porque nós somos pecadores, né? Mas eu estou tentando retratar. Se você é uma pessoa que mente muito, que é expressivo demais, porque amanhã você não pode tentar melhorar isso. É difícil, a gente sabe, né? Muito complicado. Mas Deus, Ele está conosco, Ele vai fazer com que a gente consiga. Então a gente tem que pegar, tomar a decisão de plantar a nossa melhora sempre, para que a gente passe pelo aquele processo que Deus vai estar conosco, nos ajudar para a gente crescer, germinar e crescer aquela sementinha. Que é a semente o quê? Ser parecido com Deus. Amém. Sem perceber, a gente acaba se acostumando com todas as coisas do mundo. A gente começa a achar normal certas coisas, começa a pensar igual todo mundo, e quando percebe, o mundo já está influenciando nossas escolhas. Eu escolhi o tema dos beitos jovens e eu achei muito interessante, né? É um tema muito assim, complexo. E é algo que acontece muito no meio dos jovens, né? Não dos jovens, todo mundo, mas é bem difícil os jovens estar na igreja, porque a gente não consegue ser contra o fluxo. A gente sempre consegue ir com o fluxo. A gente sempre consegue ir com a corrente, como você falou semana passada, né? A gente sempre está indo com a corrente. A gente nunca consegue ser aquela pessoa que a gente tenta melhorar. E parando para raciocinar, a gente vê que é um tema muito forte, porque mexe muito com o nosso coração, mexe muito com o nosso eu, mexe muito com a pessoa que a gente é. A gente para e pensa, será que realmente eu estou sendo aquela pessoa que Deus deseja que eu seja? Será que realmente eu estou sendo aquela pessoa que Deus se orgulha que eu seja? Será que Deus está contente com as minhas atitudes quando eu estou na igreja e quando eu estou fora da igreja? Será que Deus está contente comigo quando eu estou no trabalho? Uma coisa aqui que saiu. E isso me faz refletir de Salmos. O salmista fala sobre a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e não se assenta nas rodas dos que zombam, mas se encontra prazer na palavra de Deus e medita nela de dia e de noite. Você está sendo aquela pessoa que não senta com os ímpios, não fica nas rodas dos pecadores e não se assenta com os que zombam de Deus? Você está sendo aquela pessoa que quando você está em uma roda de amigos e as pessoas que não são cristãos começam a falar de coisas que vão te fazer pensar diferente e você acaba indo junto com a maré, em vez de você sair dali da maré, em vez de você ir contra o fluxo da maré. Quando você está na sua faculdade e começa o seu professor falar sobre debates, sobre coisas que você sabe que você não pode estar estudando, que você não pode estar pregando. Será que você é uma pessoa que não se escraviza um pouco, não perde uns pontos para não ir com o fluxo? Será que você começa a apresentar aquilo que o professor pede, mesmo você sabendo que é algo que não é digno de Deus, que não é algo que Deus faria, que não é algo que uma pessoa cristã faria? A Bíblia mostra que aquilo que está ao nosso redor influencia aquilo que estamos nos tornando. Se você está em uma roda de pessoas assistindo, se você está em uma roda de pessoas que falam pornografia, se você está em uma roda de pessoas
Depois de tudo isso que a gente para e retrata sobre quem a gente está se tornando, a gente vê que a gente para e pensa se estamos sendo a pessoa certa e se estamos sendo a pessoa errada. Se estamos sendo a pessoa errada, a gente tem que começar a tomar atitude de melhorar. Temos que começar a tomar atitude de tentar corrigir os nossos erros. Temos que começar a tomar atitude de tentar ser pessoas que Deus olhe e fale: puxa, esse é o meu filho, essa é a minha filha, está tentando seguir o caminho certo. E aí, quem é que você está realmente se tornando? Uma pessoa boa ou uma pessoa errada? Que Deus está vendo e se olhando, que Deus está se entristecendo sim. Eu queria chamar John para vir aqui fazer uma dinâmica. Bom, eu trouxe essa vasilha que é de minha tia, que ela fazia café, né? Só que já tá velha. E esse prato que meu tia Bruto que me deu, mas eu amo. Essa panela aqui é um mundo, tá vendo? Um mundo acabado, ó. Sem tampa, sem cabo. E aqui e aqui é a gente. Não tá tão perfeito, né? Porque a gente é pecador, então a gente nunca é perfeito, a gente sempre tenta melhorar. João, eu quero que você coloque esse prato dentro dessa panela. Tenta, meu filho. Bota o prato na panela, dentro da panela. Pensou? Cadê a inteligência? É isso que o mundo faz com a gente. O mundo tenta quebrar a gente para se encaixar no que o mundo quer. A gente é uma pessoa frágil, um prato de plástico, que não estamos totalmente bons. Bom, somos pessoas pecadoras, que sempre tentamos ser melhor. Mas quando a gente começa a fazer coisas que Deus não quer que a gente faça, a gente começa a se quebrantar para tentar se encaixar onde Deus não quer que a gente se encaixe. Era só isso mesmo, pode sentar. Agora chegou no meu tópico mais importante. Chegou no tópico mais importante, que é quando só procuramos Deus nas dificuldades, que é o que mais jovem cristão faz. Quando só procuramos Deus nas dificuldades. Quando a gente está centrada no Cristo, a gente passa por uma dificuldade que não faz ficar centrado em Cristo, né? Centrado, orando, jejuando, e vem algumas lutas, algumas dificuldades que não faz fazer aquilo para que a gente tenha Jesus na nossa vida, para que aquilo que a gente sente comece a melhorar, aquela dor que a gente sente começa a melhorar, então a gente começa a buscar Cristo mais e mais. Só que quando Deus pega e
palavra, eu sou pecadora. Vou fazer isso porque eu sou pecadora. Mas Deus, Ele conhece a gente. Deus, Ele conhece que fazer isso porque eu já sou uma pessoa pecadora é totalmente errado. É totalmente errado o que uma pessoa cristã deveria fazer. Ao contrário, a gente deveria melhorar todos os dias e parar de fazer aquilo que a gente faz. Mas o fato de sermos pecadores não significa que devemos nos incomodar no pecado. Aos poucos a gente vai se afastando, para de ler a Bíblia como antes, começa a deixar a oração de lado, começa a faltar aos cultos, começa a perder a vontade de estar na presença de Deus. E aquilo que antes incomodava a nossa consciência começa a parecer normal. Aquilo que antes a gente via pessoas fazendo, por exemplo, pessoas que bebem, a gente, meu Deus, uma pessoa que bebe era cristã, mas está bebendo. A gente começa a achar normal. Uma pessoa que ouviu na igreja, participou do meio dos jovens e se desviou, a gente começa a se desviar. A gente acha aquilo normal, mas a gente sabe que não é certo. A gente sabe que é errado. A gente começa a normalizar aquilo que não é normal. A gente começa a ir com um fluxo para lugares que a gente sabe que a gente não deveria ir. E quando a gente percebe, já está seguindo o fluxo do mundo sem perceber. Já está fazendo aquilo que o mundo quer. Já está sendo manipulado pelo mundo sem perceber. Mas aí chegam as dificuldades, vem as turbulências, vem os problemas, vem aqueles momentos em que a gente não sabe mais o que fazer, porque a gente sempre chega nessa parte. Sempre chega nessa parte. E é justamente nessa hora que a gente volta a procurar Jesus. A gente volta a procurar Deus. A gente começa a chamar Deus, me ajuda, Deus, fica comigo, Deus, resolve isso, Deus, resolve aquilo. E Deus, mesmo vendo os nossos erros, continua sendo misericordioso. Ele nos chama para perto, nos perdoa quando nós nos arrependemos e nos dá uma nova oportunidade. Mas existe um problema. Muitas vezes, depois que a dificuldade passa, a gente volta para o mesmo lugar de novo. Comete o mesmo erro, como eu falei. Volta os mesmos hábitos, se afasta novamente e só procura Deus quando precisa de alguma coisa. Aquilo, manipulação do mundo. A gente é um boneco sendo manipulado pelo mundo. Aqueles bichos. Marionete. Isso. Marionete. Isso aí mesmo. Eu lembro de uma pregação que o pastor fez, que foi sobre o Peter Pan. Foi sobre o Peter Pan. Essa pregação ficou no meu coração. Porque o que ele falou tocou em mim. Então, ficou no meu coração. Deus falou que a gente vivia o pastor falou que a gente vivia em um mundo de fantasias. E que a gente era um Peter Pan. A gente tinha uma vida espiritual igual de Peter Pan. Vivia em um mundo de fantasias. E a gente realmente é assim. A gente é um Peter Pan. Vivendo em um mundo. Nosso mundo espiritual é um mundo infantil. Um mundo criança. Não é um mundo maduro. Um mundo para ver aquilo que a gente faz e corrigir. A gente é pessoas que não temos a maturidade ainda. E devemos começar a ser aquela pessoa que começa a amadurecer, a começar a ter idade, começar a ver aqueles erros que a gente fazia, começar a seguir com o fluxo, começar a ser um cristão que Deus fala, esse eu vou abençoar porque está fazendo algo que é certo. E você começa a ver que Deus não está me abençoando, Deus não está me ajudando a encontrar emprego, Deus não está me ajudando na faculdade, Deus não está me ajudando no trabalho. Mas você não está sendo o cristão que Deus quer, você não está sendo o cristão certo no trabalho, você não está sendo o cristão certo na faculdade, na escola você também não está sendo o cristão certo. Então por que Deus vai fazer isso por você se você não faz por Ele? Seria muito justo, né? Deus correr por nós pecadores, nos dar a oportunidade de seguir, tomar uma decisão, né? E fazer com que Deus abençoe a gente sem a gente retribuir nada por Ele. Eu acho que quem é a pessoa que quer fazer e nunca ser retribuído? Eu não vou ser essa pessoa. Eu não sinto vontade de fazer por uma amizade. Ser uma pessoa verdadeira daquela amiga e aquela pessoa que não precisar me dar as costas. Então, Deus
Deus, Ele mesmo sabendo que você é esse tipo de pessoa, que Ele faz por você, que Ele corre por você, e chega um momento que você dá as costas para Ele, Ele ainda volta a ficar com você, Ele não te dá as costas. Ele só precisa que você se corrija, que você seja uma pessoa de verdade, que Ele quer que você seja. E quando você começa a ser uma pessoa de verdade, que Ele quer que você seja, é aí que a gente vê os frutos de Deus, que é a sementinha germinando e nascendo, né? Criando os seus frutos, a árvore crescendo e dando os seus frutos. E quando a gente começa a perceber os nossos erros e decide realmente buscar Cristo, alguma coisa começa a mudar dentro da gente. A gente percebe quando o cristão começa a se arrepender do que a gente era. A gente começa a ser uma pessoa melhor todos os dias. A gente começa a ser uma pessoa diferente todos os dias. A gente começa a ser uma nova criatura. Começa a pensar diferente, agir diferente, tomar decisão diferente, não seguir o fluxo, ir contra o fluxo. A nossa vida começa a mudar, os nossos fluxos também começam a mudar. Aquilo que a gente pedia a Deus, Deus vai nos abençoar. Aquilo que a gente falava, poxa, por que Deus não me abençoou nisso? A gente começa a receber porque aquilo a gente pedia, mas talvez daquela forma que a gente pedia não é a forma certa. A gente pedia, Deus, eu quero que você me abençoe com isso. Beleza. Não lê a Bíblia, não jejuma, não ora. E só pede. Deus nunca vai fazer isso. E quando Deus vê o seu interesse em buscar a Ele, e sempre estar com Ele em todo momento, Ele vai perceber que agora você está merecendo aquilo que você pede em oração todos os dias. Talvez isso não seja daqui para amanhã. Demore 2 anos, 1 ano, 5 meses, 7 meses. Só Deus sabe. Também temos que entender o tempo de Jesus Cristo. Nem tudo é no tempo que a gente quer. Talvez você comece a orar por 1 ano, 2 anos. Mas Deus sabe que aquilo que você está pedindo não é no momento certo. Aquilo que você deseja não é no momento certo. Porque sabe que você precisa melhorar em outras partes da sua vida para que aquilo que você pede dê certo. E quando a gente começa a mudar a nossa vida, a mudar as nossas decisões, a gente começa a colher coisas diferentes, porque começa a plantar coisas diferentes. A gente começa a espalhar o Evangelho para Cristo. De Cristo. A gente começa a ver uma pessoa na rua triste, a gente chegar nessa pessoa e perguntar o motivo, ou tentar falar de Jesus para essa pessoa. Tentar fazer com que aquela pessoa conheça o Evangelho. Eu estudando João, eu não sei se entra no que eu quero dizer, acho que não. Mas eu acho interessante, não sei se os irmãos sabem, queria compartilhar com vocês, que João e Jesus, eles eram pessoas que se amavam. E, para quem não sabe, o livro de João ele foi escrito para as pessoas que duvidavam de Jesus, duvidavam como Jesus foi capaz de fazer. João quis falar sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, a trajetória de Jesus toda. E João e Jesus eram pessoas muito íntimas. E lendo, eu descobri que as pessoas chamavam João de amado de Jesus. Jesus não era que Jesus amava mais João do que os outros discípulos. Era que João estava no caminho certo. Então Jesus tinha aquele amor por ele. As pessoas viram aquele amor por ele. E será que você está sendo uma pessoa certa? Que as pessoas estão vendo o Jesus dentro de você? Vendo as atitudes de Jesus dentro de você? Será que as pessoas estão chegando e falando, poxa, essa pessoa é uma cristã, é um cristão? Será que essa pessoa está olhando para você e está falando, mas você não é cristão? Mas você não era de igreja? Mas você não estava pregando um dia desse? Você não postou a foto na igreja um dia desse que você está fazendo isso? E quando pulando, né, eu fui comentar isso sobre João e Jesus, e voltando, quando a gente começa a colher coisas diferentes, não sobre aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, eu me perdi aqui de novo. Quando a gente começa a ter mais amor, mais paciência, mais vontade de ajudar as pessoas, mais vontade de estar na presença de Deus, começamos a olhar para as pessoas ao nosso redor de uma maneira diferente. Começamos a ajudar aquela pessoa. E não sobre aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, é também sobre aquilo que a nossa mudança pode produzir na vida de outras pessoas.
você, como uma pessoa cristã, você também pode fazer com que aquela pessoa que não seja cristã escolher estar com Cristo, escolher o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, escolher se batizar, escolher começar a ir para a igreja. E essa pessoa que você está levando para ir para a igreja, pode ajudar outras pessoas que não vão para a igreja a ir para a igreja também. E de espalhar o evangelho a toda criatura. É isso que eu quero dizer. Quando você começa a receber os frutos de Jesus, começa a frutificar, você começa a espalhar o evangelho, você começa a tentar ajudar aquelas pessoas, você começa a fazer com que aquelas pessoas que você ajuda, ajudar outras pessoas, você começa a se importar com aquelas pessoas. Talvez uma pessoa que esteja precisando de uma palavra, talvez uma pessoa que esteja precisando de uma palavra e você não sabe, mas no momento que você chega e fala de Jesus e essa pessoa pensa no que ela está fazendo e tenta melhorar, a gente começa a querer ajudar os outros e também conhecer a Cristo. Começamos a querer mais ter intimidade de Cristo. Começamos a todo dia se aproximar daquilo que a gente não sabe. Eu nunca li o livro de João todo, mas depois que eu comecei a estudar, para pregar, eu comecei a ter mais interesse em me consumir sobre aquilo que eu não sabia. E comecei a descobrir sobre João, como a intimidade de João com Jesus. Começamos a buscar verdadeiramente a Cristo. E tudo isso começa a mudar na nossa vida. Todas as nossas escolhas começam a mudar na nossa vida. E talvez essa seja a maior prova que realmente estejamos mudando quando começamos a escolher a Cristo de vez de escolher o mundo. Não apenas aquilo que sentimos dentro de nós, mas aquilo que começa a sair de nós e alcança outras pessoas. E quando a gente começa a cuidar das coisas de Deus, também aprende a confiar que Deus cuida das nossas coisas. A gente faz a nossa parte, busca, obedece, permanece, procura viver de acordo com a vontade dele. E confiamos que Deus continua cuidando daquilo que está nas nossas mãos. Mesmo quando a gente pede algo e Deus demora de nos dar. A gente sabe que Deus vai nos dar. A gente só precisa esperar, confiar nele. Porque quando Cristo começa a transformar a nossa vida, os frutos começam a aparecer. E esses frutos não servem apenas para nós, mas também para abençoar outras pessoas. Quando a gente pega e vê que Deus não está abençoando, e a gente conhece uma pessoa também que passa por isso, que busca a Deus, e talvez Deus não responda nesse momento, a gente começa a conversar com aquela pessoa, a gente começa a falar com aquela pessoa, talvez não seja o momento certo, talvez Deus não está preparando isso para você agora. E é isso que eu espero que os irmãos entendam, que a gente precisa seguir ir contra o fluxo, seguir a Jesus. Meu Deus do céu, não falei nada que eu queria falar, mas eu espero que tenha tocado no coração de vocês. É isso.